Bem-vindo a este canal. Se não é inscrito, por favor, inscreva-se. Neste vídeo vamos proceder com a resolução do exame de admissão da Universidade de Unicongo, Universidade Pedagógica, Unipungue, Unisave. Exame de matemática. Então, no número 1 diz assim: qual é a expressão? É uma expressão logarítmica, ou seja, né? Soma de logaritmo. Então, se nós formos a ver aqui, nós temos bases diferentes, então nós podemos resolver essa expressão aqui procurando cada valor de logaritmo patente que está aqui nesta expressão. Então nós podemos primeiro resolver, primeiro passo, vamos procurar quanto vale este logaritmo, certo? Então temos aqui 2, logaritmo na base 2, logaritmando 8. Então isso vai ser igual a logaritmo de 2, raiz de 8. Então, este 2 que está a multiplicar com o logaritmo passa a ser expoente do logaritmo. É uma das propriedades logarítmicas. Então, vamos simplificar o 2 com o índice da raiz. Simplesmente ficaremos com logaritmo de 2, logaritmando 8. Então, este logaritmo aqui nós podemos resolver pela definição, certo? Então, teremos 2 elevado a x vai ser igual a 8. Só que nós sabemos que 8 é igual a ter 2 elevado a 3. Então, x vai ser igual a 3. E olha só, 3 não é a solução dessa expressão, apenas é o procedimento do cálculo. Segundo, vamos levar este logaritmo aqui. Logaritmo de 3, logaritmando 7. Vamos resolver também pela definição. Isso igual a x, então isso implica 3 elevado a x igual a 27, nesse caso. Só que o 27 é 3 elevado a 3. Então, x vai ser igual a 3, certo? Temos o terceiro logaritmo ali na expressão. Logaritmo de 4, logaritmando 8. Então, também pela definição, teremos 4 elevado a x igual a 8. Então, 4 elevado a x, podemos decompor de modo que nós tenhamos mesmas bases. Então, 4, podemos ter 2 elevado a 2x igual a 8 é 2 elevado a 3. Então, 2x igual a 3. Isso implica que x é igual a 3 sobre 2, certo? Então, vamos pegar os respectivos valores que correspondem ao logaritmo, substituindo naquela expressão. Então, para esse logaritmo aqui nos deu 3, então nós teremos 3 menos, este logaritmo também nos deu 3, menos 5, mais este logaritmo também nos deu 3 sobre 2. Então, 3 menos 3 são números simétricos, ficaremos apenas com a soma desta fração. Achando MMC, aqui 2, 1 aqui, certo? Então, teremos ali menos 10 mais 3 sobre 2. Então, isso vai nos dar menos 7 sobre 2. Então, vamos verificar em que opção se encontra este valor. Então, se nós formos ver, está na linha B. Então, a opção correta aqui é a linha B, certo? Então, depois, o número 2. Então, o número 2 diz assim: qual é o valor da expressão? Então, temos aqui a expressão 1 sobre raiz. Dentro da raiz também tem outra raiz, certo? A mais 1, fecha a raiz. Então, para nós resolvermos essa expressão aqui, nós devemos racionalizar este denominador, certo? Então, racionalizar é nós multiplicarmos este denominador, ou seja, esse radical, com o numerador, de modo que possamos simplificar o radical no denominador, certo? Então, essa expressão aqui, toda vez 1, continua a mesma expressão, certo? Então, teremos aqui raiz de A mais 1 sobre o radical, ou seja, o denominador, vamos elevar igual ao número do índice. Então, neste caso, o nosso índice dessa raiz é 2, né? Ficaremos assim. Daqui, vamos simplificar esse 2 com o índice da raiz. Então, a raiz principal vai desaparecer. Ficaremos com uma raiz lá dentro. Neste caso, ficará
raiz de A, isso mais 1, certo? Sobre raiz de A mais 1. Então, depois desse passo, ainda temos outro radical aqui dentro, aqui no denominador, certo? Então, vamos multiplicar o numerador com o conjugado deste denominador. E de seguida, o mesmo conjugado, vamos multiplicar com o denominador, certo? Então, teremos aqui raiz de A mais 1 a multiplicar com o conjugado do denominador. Conjugado de denominador, teremos a raiz de A, isso menos 1, certo? Sobre o denominador a multiplicar pelo seu conjugado, que é de A, raiz de A menos 1. Então, chegando a esse ponto, nós não podemos simplificar aqui. Simplificando aqui, estaremos a voltar à nossa expressão. Então, vamos levar como se fosse diferença de quadrado, certo? Então, teremos aqui raiz de A mais 1 multiplicar com raiz de A menos 1. Aqui embaixo, ficaremos aqui. Então, teremos aqui raiz de A ao quadrado menos também 1 ao quadrado, certo? Daqui vamos simplificar 2 com o índice da raiz. 1 ao quadrado dá 1. Então, essa expressão ficará desta maneira, né? Ficará desta maneira. A menos 1. Então, sobre A menos 1. Então, essa expressão, né, se encontra no nosso exame, encontra-se na linha A. Então, neste caso, a alternativa correta é a linha A, certo? Exato. Então, vamos para o número 2. Então, qualquer dúvida, por favor, comenta aí. Então, o número 3, quer dizer assim, né? É uma cena teórica. Então, temos aqui, das três sentenças abaixo, seno de 30 igual a cosseno de 60. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 igual a raiz de 5. Depois temos aqui, abrir chaveta, 1, 2, pertence, intervalo fechado de 1 a 2. Então, querem simplesmente qual é a expressão verdadeira. Se nós formos a ver, cosseno de 30 é 1,5. Cosseno de 60 também é 1,5. Então, quer dizer que essa expressão aqui é verdadeira, né? Essa expressão é verdadeira. Se nós formos a ver, esta que está aqui está errada. Por quê? Para nós adicionarmos radicais, precisamos ter mesmo radicando e mesmo índice. Nessa expressão temos mesmo índice, sim, mas os radicandos são diferentes, logo está fora de hipótese. A terceira, nós usamos símbolo de pertence quando é de elemento para conjunto, certo? Então, nas opções que estão aqui, está a dizer somente 2 é verdadeira, está errado. Somente 3 é verdadeira, está errado. Somente 3 é falsa. 3 é falsa sim, só que também nós temos essa 2 que é falsa. Somente a primeira é falsa. Se nós formos a ver aqui, de verdade, aqui não temos opção correta aqui, mas de verdade, a alternativa correta seria esta, porque seno de 30 é igual a cosseno de 60, sem dúvida. Então, número 4. Número 4 é um problema. A razão entre a idade de Pedro e do seu pai é 2 sobre 9. Se a soma das duas idades é igual a 55 anos. Então Pedro tem. Quando se fala de razão, é divisão. Presta bem atenção. Então nós podemos atribuir como sendo x, idade de Pedro, y, idade de pai de Pedro, certo? Então, quer dizer que a razão entre a idade de Pedro com a idade de seu pai é 2 sobre 9. Se a soma dessas duas idades é 55, se nós somarmos a idade de Pedro mais a idade de pai de Pedro, deve dar 55, certo? Então, isso nós logo devemos montar um sistema de equação de duas incógnitas, correto? Então, temos várias maneiras de nós resolvermos essa expressão. Não, nós podemos resolver assim. Temos aqui x sobre y igual a 2 sobre 9. Podemos isolar aqui uma das incógnitas aqui. Pode ser x tanto y. Teremos aqui 55. Este y vai para o segundo membro. Menos y, correto? Continuando.
Isso quer dizer que o quê? Nessa expressão, no lugar onde tem x, vamos colocar toda a expressão. Então, teremos 55 menos y sobre y igual a 2 sobre 9. Embaixo podemos manter. Continuando, aqui, vamos fazer por dos meios, né? Então, teremos ali 9 vezes 55. E lembrando que no exame da admissão não vai usar máquina, meu amigo. Então, ó, fica a professora ali, a sua multiplicação. Então, isso vai nos dar 495 menos o 9 também menos vezes y, aliás. Fica 9y igual a 2 vezes y, né? Deste lado aqui também, certo? Então, continuando, teremos 495 vai ser igual a 2y, e já é para lá, para ser mais 9y. Vamos manter aqui. Então, teremos aqui 495 igual 9 mais 2 dá 11y. Neste caso, y é igual a 495 sobre 11. Então, esta divisão vai nos dar, dividir por 11, dá 45 anos. Isso, perdão, 45, né? Aqui, 45. Isso nos mostra aqui que o pai de Pedro tem 45 anos, certo? Então, quanto Pedro tem então? Porque este é o pedido. Então, este é o pedido, idade do Pedro, certo? Então, onde nós isolamos a idade de Pedro foi aqui. Então, x vai ser igual a 55 menos 45. Nesse caso, que é a idade do pai de Pedro. Então, 45. Então, x vai ser igual a 10. 10 anos. Então, isso quer dizer que o Pedro tem 10 anos. Então, vamos escolher a alternativa correta. Nesse caso, está encontrada na linha C. Então, vamos continuar no próximo vídeo.